Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria poder mais uma vez compartilhar de uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, hoje estamos aqui a compartilhar durante esse momento, esses minutos aqui no nosso canal, Minutos de Educação Cristã na Web, sobre a lição de número 12, Profecias de Salvação e Esperança. Lembrando que estamos baseados no livro do profeta Isaías. Está comigo aqui o companheiro presbítero da igreja, o nosso querido irmão Silvio Castro, ele que também é professor da nossa escola teológica, que também ensina na palavra de Deus, e tem prazer de estar participando aqui conosco. Paz, irmão Silvio. A paz do Senhor, evangelista Abraão. Prazer tê-lo aqui. É sempre bom poder compartilhar com cada internauta sobre esse tema tão importante que vamos trabalhar nesta oportunidade, não somente nesta, mas nas oportunidades anteriores, quando nós falamos sobre a questão do livro do profeta Isaías. E eu quero agradecer a cada internauta, você que já está inscrito no nosso canal, você ainda que não está inscrito, mas você tem a oportunidade de fazer a sua inscrição neste canal e sempre estar recebendo informações importantes sobre a palavra de Deus. Nosso objetivo é cooperar, contribuir para o crescimento e o desenvolvimento do ensino da palavra de Deus. Queridos, estamos hoje, o texto áureo da lição vai falar porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra de Deus, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Isso está em Abacuque, capítulo 4, e o versículo 2. A nossa lição também, ela tem aqui 3 objetivos importantes, que é compreender por que Isaías é chamado de profeta evangelista, saber o que significa boas novas na profecia de Isaías e, por fim, relatar a respeito da esperança dada por Deus em Cristo. Então, esses são os objetivos principais. O texto bíblico no qual está fundamentada a lição, o texto bíblico, Isaías capítulo 40, versículos 3, 4, 6, 9 e 11. Professor Silvio, estamos aqui diante de um tema que nos chama muita atenção, e o primeiro tópico da lição, ela vai falar aqui sobre o profeta evangelista. Isaías seria um profeta evangelista. No primeiro ponto vai falar sobre a situação do povo, obviamente lá de Jerusalém, um povo que foi cativo, no cativeiro. E aí, como nós podemos falar? Qual era a situação do povo nesse cativeiro? Bem, sabemos que todas as vezes que Israel eles estavam em uma condição de obediência a Deus, a paz reinava, a mão do Senhor estava sobre ele. Esse capítulo que a gente está analisando já vai mostrar uma situação de que Deus havia advertido a Israel para não entrar em estado de desobediência, porque iria lhes trazer consequência. A partir do momento em que eles desobedeceram a Deus, veio da parte do próprio Senhor, Jeremias vai falar isso, no capítulo 29, versículo 4, que Deus permite eles irem para o cativeiro, e também em Jeremias há uma promessa de Deus trazê-lo de volta. Então Isaías 40 vai mostrar exatamente a situação no cativeiro, situação essa em que eles foram levados, saídos de Jerusalém em 3 levas, primeira, segunda e terceira, e em uma situação até do templo ser destruído, queimado, e vai mostrar a condição desse povo Israel em uma outra cultura, compartilhando a situação com outras divindades, muito sofrimento, muita dor, aprisionamento, cativeiro, e essa era a condição de Israel nesse período. Sair de Jerusalém, a cidade amada, a cidade que havia o templo, o local da verdadeira adoração, para ir agora ser deportado para uma outra cultura e aprender a conviver dentro dessa cultura sem se contaminar com as divindades pagãs que existiam lá. Vemos assim que não é uma situação muito confortável, Não é uma situação assim tão privilegiada, pois havia uma situação de profunda tensão entre a idolatria da Babilônia e justamente a fé que os judeus esboçavam. E aqui fala sobre boas novas. Já no livro de Isaías, ele já aborda essa questão das boas novas, e no segundo ponto do primeiro tópico, o segundo ponto, e o terceiro ponto desse primeiro tópico, ele vai falar, no segundo ponto, sobre o significado de boas novas, e no terceiro ponto vai falar sobre
o anunciador de boas novas. Então, qual seria aqui essas boas novas e quem seria esse anunciador? Bom, a palavra boas novas, tanto no hebraico quanto no grego, apesar de terem significados diferentes, não é, mas traz a reflexão de uma boa notícia. Boas novas, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, são boas notícias, uma notícia boa para um povo. Essa notícia ela é ocasionada, ela é falada pelo próprio Deus e levantando pessoas, justamente para mostrar que em meio à adversidade, a cativeiros ou a aprisionamentos, a quedas espirituais, Deus traria uma boa mensagem de salvação para esse povo. No contexto de Isaías, a salvação ou essas boas novas, pelo menos por 4 vezes é mencionada essa palavra boas novas, Deus está levantando um profeta para anunciar que há uma esperança para eles, mesmo estando no cativeiro, que já estava se findando esse período, segundo Jeremias, de 70 anos, e Deus agora traria para esse povo 70 anos no cativeiro, com muitas aflições, perseguições, né? Escravidão. Deus agora trazia uma boa notícia para esse povo de que eles iriam sair dessa condição. Era como se Deus dissesse: chegou o tempo de uma mudança de vida. E no Novo Testamento a gente sabe também que boas novas é muito conhecido devido às boas novas de salvação para a igreja e bem como para toda a humanidade. Muito bem, aqui já entra no segundo tópico. O senhor falou que justamente a situação, no primeiro tópico, fala de que a situação de Israel não era uma situação tão confortável. Era uma situação de aprisionamento, de conviver com aquela idolatria, aquele politeísmo de uma maneira geral, e você pode colocar isso, querido professor, diante da sua sala de aula, de que estavam vivenciando uma situação dessa, que não é muito diferente do nosso contexto hoje, cristãos, que muitas vezes dentro da família, dentro da universidade, dentro de um local de trabalho, vivenciamos circunstâncias semelhantes a essa, onde muitas vezes as pessoas, o sistema se opõe à verdade da palavra de Deus. E aí surge essa boa notícia, né, de que Deus iria libertar aquele povo e que eles também estavam com a oportunidade de compartilhar dessa boa notícia para com os babilônios. Agora, no segundo tópico, fala as boas novas do Evangelho. É interessante aí que já vai entrar nessa questão mais do Novo Testamento, provavelmente. Aqui diz que o Evangelho é uma pessoa. E agora, será que o Evangelho é uma notícia em si? É uma frase, é um argumento, é uma colocação em si? Ou ela é uma pessoa? Essa talvez para muita gente seja uma afirmação assim nova, de dizer que o Evangelho é uma pessoa. O que é que o senhor tem a dizer, professor Silvio, com relação a isso? A própria lição ela vai destacar em 3 ângulos, né? Vai mostrar o Evangelho como uma pessoa, vai mostrar o Evangelho como uma mensagem. Sim. E vai fazer uma ligação também do comportamento ético. O primeiro ponto, que é o Evangelho segundo uma pessoa, essa pessoa realmente é Jesus Cristo, devido à palavra, a toda a importância que ele tem num contexto de salvação no Novo Testamento e para a igreja. Algumas coisas que Isaías escreveu, elas eram uma figura de linguagem para o Novo Testamento e o personagem Jesus Cristo. E nós vamos encontrar tanto Marcos quanto principalmente Mateus, que escreveu mais direcionado para os judeus, ele pegando as profecias de Isaías e fazendo uma ligação com o Novo Testamento, mostrando até mesmo em Isaías 40, versículo 3, quando diz assim: voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, mostrando essa ligação tremenda do Antigo Testamento para reportar-se para o Novo Testamento. E no Novo Testamento a gente vai ver toda a importância de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da chamada dos discípulos, do seu preparo e de fazer discípulos também. Então Jesus Cristo verdadeiramente ele esse primeiro ponto é a pessoa relacionada com a mensagem do Evangelho, do próprio Evangelho. Então a gente percebe que Jesus é a personificação da mensagem ou da boa notícia de Deus, não é isso? A própria vida de Jesus encarnada. Testemunho. Exatamente. E aí coloca, já que o senhor já afirmou, de fato tem aqui na lição, nesse segundo tópico que ele vai falar no primeiro, segundo e terceiro ponto. Primeiro, o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é uma mensagem e o Evangelho é um estilo de vida. Então, no caso, o Evangelho como pessoa, que é justamente a revelação maior de Deus, que é quando Jesus vem e encarna, assume forma humana e apresenta de maneira visível e palpável o caráter de Deus, este Jesus também transmite uma mensagem
e que a posteriori manda que nós também venhamos a transmiti-lo. Então, o Evangelho também é aquilo que pregamos, não é verdade? Exatamente. Então, é aquilo que contemplamos na pessoa de Cristo, é aquilo que pregamos recebendo de Cristo, mas também, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, o Evangelho é um estilo de vida, ou seja, ela vai além daquilo que a gente prega, não é isso? Exatamente. A partir do momento em que a gente coloca como o referencial, o principal referencial dentro da mensagem de que Cristo é uma pessoa, e na palavra do próprio apóstolo Paulo ele diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o Evangelho como uma mensagem vai trazer uma importância muito grande para a nossa vida, porque uma vez que Jesus Cristo é um referencial e o próprio apóstolo Paulo manda sermos seus imitadores, como ele foi de Cristo, isso vem mostrar que a nossa conduta, tanto moralmente, eticamente, mas biblicamente, religiosamente, tem que ser diferente daquilo em que nós estamos vendo como um comportamento de algumas pessoas até dito cristão. Então, se Cristo habita em nós, se o Espírito dele habita em nós, temos que mostrar frutos no Espírito, uma vida voltada para a santidade, uma vida voltada para a busca do reino de Deus e principalmente uma busca de conhecimento através da sua palavra. É por isso que a mensagem do Evangelho é tão importante para a nossa vida, que teve uma ocasião que Jesus disse que ele se abaixou para lavar os pés dos discípulos e Pedro diz, lava-me por completo, que desse jeito está errado, não é assim? E Jesus diz assim para ele, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E Pedro vai dizer, então não, lave-me todo. É quando Jesus vai e diz assim, quem anda comigo não precisa lavar, senão somente os pés. Porque no mais, a palavra que eu tenho pregado, essa aí realmente é a importância para a vida do cristão. Cristo na vida, o Espírito Santo participando em nos ensinar e a vivência da palavra de Deus. Certamente, e aí realmente isso de certa forma nos conclama e nos confronta, porque o Evangelho é a pessoa do Senhor Jesus, é a revelação plausível e mais contundente de Deus. O Evangelho é uma mensagem que ouvimos e que proclamamos, mas acima de tudo o Evangelho é uma postura, é um estilo de vida a ser seguido. E aí vocês que são jovens também, obviamente, são conclamados a viver esse estilo de vida, esse Evangelho, essa mensagem. Nós sabemos que pelo menos existem dois estilos de vida a serem vividos, a serem optados por seguir. O estilo de vida que é contrário aos princípios da palavra de Deus, que aí você tem um leque de oportunidades para vivenciar, para crer, para viver. E a segunda opção seria justamente um estilo de vida que é normatizado, que é guiado, que é conduzido por aquilo que a palavra de Deus diz. E obviamente nós temos essa certeza de que o que a palavra de Deus diz é a verdade e obviamente precisamos segui-la e tê-la como regra de fé, naquilo que cremos, e regra de prática, aquilo que fazemos. Então, que possamos meditar bem nisso. Mas o professor Silvio aqui ele continua falando no terceiro tópico, já finalizando a lição, falando sobre salvação e esperança. E aqui no primeiro ponto diz que Deus ampara o seu povo no cativeiro. No segundo ponto do terceiro tópico, Deus livra o seu povo do cativeiro. E o terceiro, um derramar abundante do seu espírito. Queria que o senhor ficasse à vontade para trabalhar essa questão do terceiro tópico. Eu vou pegar o versículo que tem aqui em Isaías 40, versículo 1, quando Deus aqui ele faz algumas observações da condição que estava o povo de Deus, né, no cativeiro, e a razão pela qual agora ele iria tirar esse povo com livramento. Entendo. Ele coloca, consolai. A gente sabe que se consola alguém quando está passando por um momento difícil, um momento triste. Ele usa 2 vezes a palavra consolai, consolai. Ele diz, consolai, consolai o meu povo, através da palavra, através do profeta que estava se levantando em nome de Deus para falar a palavra de Deus que consola. Falai ao coração de Jerusalém, e ele usa uma expressão, bradai, que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, o cativeiro foi consequência do pecado. 70 anos, passando por momentos difíceis, era a consequência dos erros dele, por desviarem-se de Deus e da sua verdade. A consequência veio. Mas também houve um momento de que a misericórdia do Senhor foi estabelecida, porque Deus já havia dito, 70 anos de cativeiro e vai haver um retorno.
E agora, através da misericórdia do Senhor, Ele vai livrar Israel de uma situação de escravidão, de fome, de miséria, de apostasia, isso no Antigo Testamento. E toda essa situação, ela é reportada para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário pela humanidade, por toda a humanidade, quando Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário, né? Deus deu o seu Filho na cruz do Calvário, para também nos trazer uma condição de nos livrar, né? da condenação eterna, nos transportar do império do seu amor para o reino da sua luz, nos conceder atitudes novas através do novo nascimento e do Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, e nos dando uma postura que essa verdadeiramente é que importa, uma postura que seja uma postura que Deus se agrade, né? Não uma postura que eu quero ter ou que eu acho conveniente, mas uma postura que o Senhor venha se agradar da nossa conduta, porque Israel tinha um posicionamento, tinha uma conduta, e essa conduta muitas das vezes eles até achavam que estavam agradando a Deus, mas havia a advertência do Senhor dizendo, aí está errado, não é por esse caminho não. E hoje também há alguns tipos de grupos, segmentos, né, que até às vezes acham-se que estão fazendo a vontade do Senhor, mas se não estiverem cumprindo na sua vida aquilo que Jesus diz assim, quem quiser seguir-me, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, não é digno de mim. Ou seja, sabemos que o Evangelho em nossa vida é um sinal de renúncia, seja para uma criança, seja para um adolescente, para um jovem, para um ancião, uma anciã. O Evangelho, uma vez na nossa vida, isso implica em renúncia. E a gente sabe que renunciar é você sair de circulação do seu próprio eu, do seu orgulho, né, das suas vontades, para deixar que a vontade de Deus prevaleça em sua vida. Então eu acho isso interessante, porque a vontade de Deus, o desejo de Deus, era libertar tanto Israel, desde que houvesse o arrependimento, quanto libertar toda a humanidade, desde que houvesse arrependimento. Tanto para Israel, a conduta deles era que iria dizer se eles verdadeiramente mereciam sair do cativeiro ou não, a libertação, e para a humanidade de hoje também. O cativeiro, a situação de Satanás aprisionando vidas, mas Deus também coloca na condição do homem o desejo ou a vontade, quer sair dessa condição ou não. Se quiser sair, vem através de Cristo que você sai do cativeiro. Caso não, ainda continua sendo uma situação de aprisionamento espiritual. Exatamente. E aí essa lição ela trabalha muito bem essa questão da ação de Deus diante do povo que está no cativeiro, sofrendo, passando por adversidades, Deus conclamando o povo para um arrependimento e, obviamente, havendo uma libertação daquele cativeiro. E você, professor, você pode também abordar essa temática, visto que é a temática da lição, e também trazer uma aplicação para o dia a dia da vida daqueles que muitas vezes andam distantes de Cristo e que precisam libertar-se desse cativeiro do pecado e que muitas vezes nos coloca distante da vontade de Deus, mas para isso precisa haver o arrependimento dos nossos pecados. Professor Silvio, eu gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais para cada um dos nossos internautas. Eu gostaria de deixar como reflexão que, apesar do livro de Isaías ter sido escrito em torno de 600 e 700 anos antes de Cristo, né, essa passagem do cativeiro, alguns comentaristas colocam em torno de 600 anos entre a primeira leva, a segunda e terceira, mas que ela traz uma mensagem muito viva para a igreja, né? O mesmo Deus que libertou Israel, que trouxe sobre a vida dele uma consequência por causa dos seus erros, por isso que há uma reflexão do Senhor mesmo que diz assim, que Ele corrige e castiga a todos quanto Ele ama. Então, onde houver o amor de Deus em relação ao seu filho e houver um erro, uma falha, vai haver realmente uma punição, como o pai que ama muito seu filho, uma correção. Essa correção veio para Israel e ela se reflete também para os nossos dias. Aonde houver o pecado, aonde houver a maldade, aonde houver o egoísmo, o orgulho, é vontade do Senhor que nós abandonemos essas práticas e nos voltemos para o nosso Deus, para que verdadeiramente nós possamos alcançar a salvação e a libertação, uma vez por todas, e felicidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, quero agradecer a participação de cada internauta que está assistindo esse vídeo, que você possa compartilhar também com outros colegas, outros professores, até mesmo alunos, que isso serve como uma pré-aula, né? Certamente muitas outras coisas podem ser faladas acerca dessa temática lá na sua sala de escola bíblica dominical, e queremos estimular, continue frequentando a escola bíblica dominical, que através da escola bíblica dominical você poderá realmente ampliar o seu conhecimento bíblico e desenvolver cada vez mais o seu potencial na casa do Senhor.
E você que mora na região metropolitana do Recife, nós queremos lhe convidar para vir estudar na Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, que é AET-ADALP. E certamente estará de portas abertas. Você pode entrar em contato pelo telefone 3542-1410, e lá você vai ter cursos de teologia e também na área de música, na área de vários instrumentos, na área de cântico também, e venha aperfeiçoar o seu conhecimento. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.